Olá, turminha dos quartos anos, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem e preparados para a nossa aula de língua portuguesa hoje. Então, prepare todo o seu material de língua portuguesa, lápis, borracha, caderno e também a apostila, para que nós possamos fazer a correção, né, as correções da aula passada, que são várias atividades, e também dar continuidade na nossa atividade de hoje, na terça-feira, dia 9 de março. Então, vamos para a nossa correção? Na aula passada, nós pedimos para vocês fazerem os exercícios da apostila. E para isso, vocês precisavam responder no caderno. Então, fique com a apostila da tarefa de casa próxima a vocês e também o caderno para que a correção seja feita. Lembre-se sempre de colocar o cabeçalho para iniciar a correção, tá? Pode colocar a data que também está sendo corrigida aquela atividade, porque assim fica organizado os seus estudos, tá bom? Então, vamos lá. A pergunta número 1 do Para Casa dizia o seguinte: releia o primeiro parágrafo do texto O Minotauro responda. Então, você precisava voltar às atividades da apostila. Sempre é importante relermos as atividades. Ah, mas a professora já leu, mas você precisa reler para memorizar aquela atividade, tá bom? E pede o seguinte: letra A. Quais eram as duas Grécias citadas pelo narrador? Como que ele dizia que era uma Grécia e a outra Grécia? Você lembra? Na letra A, ele dizia que a Grécia tinha a Grécia antiga e a Grécia atual, que é o que vive hoje. Então, ele nomeou duas Grécias, a antiga e a atual. E na letra B, qual é a diferença entre elas na opinião dele e não na opinião dela? O que ele falava? Como ele achava que eram as duas Grécias? Que a Grécia de hoje é um país sem graça e a antiga é a grande Grécia e imortal. Ele acreditava ser imortal devido às mitologias e aos seres mitológicos que atraem muitas coisas legais de aprendizado, né? Então, essa é a resposta. Que ele acha a Grécia de hoje um país sem graça, e ele achava a Grécia antiga uma Grécia mortal, que ele chamava de a Grande Grécia. Vamos para as próximas correções, o próximo exercício? Número 2. Agora era para fazer no caderno a resposta, hein? Reescreva as frases, ou seja, escreva novamente por inteiro, não é só a palavra, hein? Substituindo as palavras destacadas por outras no mesmo sentido. Letra A. A caatinga do lixo incomoda os moradores. O mau cheiro do lixo incomoda os moradores. Caatinga é o mesmo que mau cheiro. Muita atenção, quarto ano. Existe um tipo de vegetação, ou seja, tipo de plantas, tipo de clima, né, no nosso país, chamado de caatinga. Então, tem dois As, caatinga, que é um tipo de vegetação mais seca. E caatinga, com apenas um A, né, como está escrito aqui, ó, é de mau cheiro. Então, não confunda, tá? Não confunda, porque essa diferença é importante. Caatinga é de mau cheiro. Caatinga é um tipo de vegetação encontrada aqui no nosso Brasil e em vários outros países, que é um clima mais seco. Letra B de bola. Os cômodos da casa eram amplos e confortáveis. Os aposentos da casa eram amplos e confortáveis. Você tem lá na sua apostila, no final do texto, um vocabulário, que é um quadrinho que eu pedi para vocês grifarem ontem com o significado das palavras. Isso ajuda bastante nesse tipo de exercício, tá? Letra C. O homem subiu na escada e desceu as caixas pesadas. O homem subiu a escada e abaixou as caixas pesadas. Muito bem, parabéns para quem está acertando, hein? Letra D. O corpo grande do monstro inspirava medo.
O corpanzil do monstro inspirava medo. Corpanzil é a mesma coisa que corpo grande. Isso mesmo, parabéns para você que acertou. Quem errou não tem problema, pode fazer a correção, tá bom? Lembra sempre de pausar o vídeo para você poder fazer tudo com muito capricho e atenção. Exercício 3 diz o seguinte: copie em seu caderno os fatos do texto O Minotauro, organizando-os na sequência em que aconteceram. Então, ele nos deu partes do texto, só que está tudo bagunçado. Nós precisamos organizar. Para isso é importante a leitura do texto novamente, né? Então, vamos fazer a correção. A primeira parte do texto diz: os pica-paus pensam no modo de entrar num labirinto. Então, essa é a parte que vem primeiro do texto. Qual é a segunda estrofe correta? Segunda estrofe não, perdão. O segundo parágrafo completo. Estrofe é só quando falarmos de poesias. Este aqui, no caso, é um parágrafo. Qual é o segundo parágrafo correto? O Visconde abre sua malinha. Muito bem. E o terceiro? Os pica-paus desenrolam os carretéis de linha. E o quarto parágrafo correto? O Minotauro é visto em seu trono. E o quinto? Tia Anastácia é encontrada fritando bolinhos. Então, para quem leu novamente o texto e fez a correção certinho, parabéns. Para você que não conseguiu acertar, não tem problema. Basta corrigir a atividade. Mas lembre-se, por favor, volte sempre analisando sua atividade para que você possa memorizar, interpretar, aprender de maneira correta. Então, é muito importante o hábito da leitura e muita atenção. Sempre quando formos fazer algum tipo de tarefa ou de atividade, não se disperse com jogos, brincadeiras. Tire aquele momento para você fazer a sua atividade, né? Onde você consiga ficar focado ou focada, com atenção, com capricho. Deixe tudo limpo perto de você para evitar sujar seu material e assim você tem bastante qualidade no seu aprendizado. Vamos para o exercício 4. O exercício 4 era uma resposta pessoal. Então, cada um vai inventar o final para o texto O Minotauro. Então, você vai escrever um parágrafo curto, né? Era para ter escrito na atividade um parágrafo de 3 a 5 linhas para finalizar. Por quê, professora? Porque todos os textos, livros, histórias têm começo, meio e fim. Então, é importante finalizar para a gente concretizar, para a gente dar um fim naquela história, um entendimento daquela história. E o exercício pede para você fazer isso. Então, fica por sua conta essa criatividade aí. Lembrando que precisa respeitar as regras de pontuações, tá bom? Vamos para a nossa atividade do dia, galerinha? Hoje, a nossa atividade vai estudar a língua. Número 1, na página 46. Então, lá na página 46, a gente vai aprender sobre o substantivo e adjetivo. Nós vimos isso como uma revisão do ano passado, nas primeiras semanas de aula que nós tivemos, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre o que é um adjetivo, o que é um substantivo, e agora nós vamos fazer algumas atividades para recordar, ou seja, para a gente fixar melhor esse aprendizado na nossa vida. Vamos lá? Substantivo e adjetivo. No trecho do livro O Minotauro, aparece a seguinte frase: e avistaram diante de um enorme fogão, de lenço vermelho na cabeça, a tão procurada criatura. Vocês já sabem que avistaram faz parte da classe dos verbos, não é mesmo? Avistaram é do verbo avistar no passado, porque termina com M de macaco. Muito bem. Há outras classes de palavras que dão nome aos seres que estão presentes na frase acima. Veja, fogão
é o nome do eletrodoméstico, né, onde nós fazemos nossa comida. Lenço é o nome de uma peça de um vestuário, ou seja, um pedaço de tecido, que é uma roupa. Cabeça é o nome da parte do corpo. Cabeça. Criatura é o nome de uma pessoa ou coisa criada. Na verdade, é como nós chamamos algumas pessoas, mas é o nome de algo criado. As palavras fogão, lenço, cabeça e criatura nomeiam as coisas, ou seja, dá nome às coisas. Palavras que nomeiam pertencem à classe dos substantivos. Então, todas as vezes que nós dermos nomes a alguma coisa, nós vamos chamar aquilo de substantivo. Por exemplo, óculos é o nome desse objeto que eu estou usando. Ele é um substantivo. Óculos é o nome dele. Cabelo, blusa, computador, estojo, caderno, apostila, lápis, borracha, são nomes. Então, todas as vezes que nós damos nome a alguma coisa, leão, macaco, jacaré, árvore, maçã, pera, que dá nome a alguma coisa, é chamado de substantivo. Então, tudo que dá nome a alguma coisa é chamado de substantivo. Por exemplo, os seres vivos, como pessoas, animais, plantas. Se eu coloco uma florzinha aqui, ela é chamada de pessoa, de animal ou de planta? De planta, porque o substantivo dela é planta. Elementos da natureza: chuva, vento, oceano, lua. Então, é o nome dos fenômenos, né? Furacão, tsunami, é o nome dos fenômenos naturais, ou seja, aqueles fenômenos que acontecem na natureza. Objetos: lápis, bola, óculos, telefone, etc. Sentimentos como amor, paciência, raiva, carinho, etc. Então, tudo que dá nome a alguma coisa é chamado de substantivo. As coisas do mundo têm característica como tamanho, cor, altura, beleza, feiura e muitas coisas. Então, quando queremos indicar as qualidades das coisas, usamos outra classe de palavras, a dos adjetivos. Então, substantivo é aquilo que dá nome a alguma coisa. Adjetivo é aquilo que vai dar característica àquilo. Por exemplo, substantivo lenço, adjetivo vermelho. Vermelho é a característica do lenço, é a cor do lenço. Então, vermelho é o adjetivo. Lenço é substantivo. Enorme e o substantivo fogão. Então, como que era o fogão? Pequeno, grande, enorme, preto, branco, vermelho. Então, fogão é o substantivo. A característica do substantivo nós chamamos de adjetivos. Então, enorme é a característica do fogão. Então, adjetivo do fogão é enorme. Veja outros exemplos de substantivos para acompanhar os adjetivos. Por exemplo, o prego furou a bola branca. Bola é o substantivo. Branca é o adjetivo. Quem que é branco? A bola. Então, branco é a característica da bola. Estudo numa classe legal. Legal é o adjetivo de classe. Como que é a sua classe? Legal. Quem que é legal? A sua classe. Ou o que é legal? A sua classe. Tinha medo do cachorro bravo. Quem que é bravo? O cachorro. E o que o cachorro é? Bravo.
é a característica do cachorro. Então, bola, classe e cachorro são substantivos, porque é o nome de alguma coisa, que quando eu falo eu já sei o que é. Então, é um substantivo. E adjetivo é a característica. Lembra que eu disse a vocês, quando nós começamos nossas aulas virtuais, né? Que algumas aulas gravadas da revisão, que o adjetivo pode ser tanto qualidade, que é algo bom, quanto defeito, que é algo ruim. Então, nós podemos ter adjetivos positivos ou adjetivos negativos. Vamos mais alguns exemplos na página 47. Os adjetivos também podem vir antes do substantivo, como neste caso. Ganhei um belo presente. Belo é a qualidade, é a característica do presente. Então, belo é o adjetivo, presente é o substantivo. Ela estava diante de um enorme fogão. Enorme, adjetivo. Fogão, substantivo. Porque enorme é a característica do fogão. Mamãe comprou um delicioso bolo. O que a mamãe comprou? Um bolo. Bolo é o substantivo. E como era esse bolo? Delicioso, adjetivo. Então, o adjetivo pode vir tanto antes quanto depois do substantivo. Mas é importante eu entender que o substantivo é aquilo que recebe o nome de alguma coisa. Então, pode ser copo, lápis, parede, luz, portão, porta, cadeira, tudo isso é substantivo. Ar, oxigênio, plantas, frutas, sementes, substantivo. Agora, como é aquele substantivo? É o adjetivo. Vamos a um exemplo. Porta branca. Branca é o adjetivo de porta. Maçã saborosa. Saborosa é o adjetivo da maçã. Vamos a alguns exercícios para que a gente possa compreender? Número 1. Lembre-se de alguns objetos que você costuma trazer em sua mochila. Letra A. Escreva na coluna A. Olha, deixa eu explicar para vocês aqui que isso é importantíssimo. Isso daqui é chamado de coluna. Então, ó, esse quadrado onde está o A é uma coluna. E aqui é outra coluna, porque faz parte de uma informação. Assim como vocês aprenderam a construir gráficos na aula de matemática, nós usamos essa coluna, essa tabela, né, para a nossa atividade de português também. Então, olha português e matemática juntos aí, gente. Então, isso aqui é uma tabelinha aonde nós temos duas colunas, a coluna da letra A e a coluna da letra B. Então, vamos lá. Na letra A, ele pede para nós escrevermos os substantivos que temos na nossa mochila. Então, você vai usar aquilo que você tem na sua mochila, como, por exemplo, a tia Rafa vai dar aqui, ó, borracha. Borracha todo mundo tem aí no estojo que fica dentro da mochila, né? E na letra B é um adjetivo para borracha. Então, vamos lá. Por exemplo, macia. Borracha é o substantivo. Macia é como é a minha borracha. Então, é a qualidade da minha borracha. É a característica dela. Podia ser um defeito, podia ser borracha dura. Era um defeito, mas é uma característica. Outro item, isso são exemplos que eu estou dando a vocês, tá? Lápis. Lápis preto. Preto é o adjetivo de lápis, porque é a característica dele. Caderno. Caderno colorido. Colorido é a característica do caderno. Ah, eu vou levar o caderno branco. Branco é a característica do caderno. No caso do nosso exercício, colorido. Apostila. Apostila grossa, que são as apostilas que tem um tamanho maior aí, ó, que tem todas as matérias. Podia ser uma apostila fina, igual a da tia Rafa, ó. Apostila fininha. Fino é o adjetivo da apostila. Caneta. Caneta posso ter azul, que é o adjetivo. Poderia ser verde, preta, vermelha, que seria o adjetivo da caneta. Régua. Transparente, podia ser régua colorida, flexível, pequena, grande. Então, é o adjetivo. Então, é muito simples. Lembre-se que
O substantivo é tudo aquilo que dá nome a alguma coisa. E o adjetivo vai dar a característica, que pode ser boa ou ruim. Por exemplo, Rafaela, que é o meu nome, é um substantivo próprio. O que seria esse substantivo? É o meu nome. Então, toda vez que tem nome de pessoas, nome de cidade, nome de rua, de estado, de país, que é o nome de alguém ou de alguma coisa, né? Nós vamos colocar com letra maiúscula. Rafaela, pode ter aí João, José, Maria Beatriz, Maria Eduarda, Bianca, Manuela, Pedro. Então, são exemplos de substantivos, porque dá nome. Porque se chamar, por exemplo, Carla, eu vou atender? Não, porque não é o meu substantivo. Qual é o meu substantivo? Rafaela. Então, é muito importante entender que o substantivo dá nome a alguma coisa. E o adjetivo é a característica daquilo. Vamos ao exercício 2, que também é pessoal e eu trouxe alguns exemplos para vocês entenderem. Número 2. Escreva os substantivos que dão nome a 3 de seus colegas de classe. Então, que dá nome, ou seja, qual é o nome de 3 colegas de classe que você quer? Por exemplo, Beatriz, João e Marina. Número 3, que são os nomes, né, o substantivo dos seus amigos. Quais são os 3 animais de que você mais gosta? Escreva o substantivo que os nomeia, ou seja, qual é o nome desse animal? Não o nome dele pessoal, por exemplo, Bilu, Totó, Meg, não. Nós vamos colocar o nome do animal que é conhecido. Então, cada um faça o seu também, assim como na 2. Olha os exemplos que a tia Rafa deu. Por exemplo, cachorro, girafa, macaco. Então, o substantivo é o nome do animal. Leão, jacaré, pássaro, né? Baleia, tubarão. Você vai colocar aquilo que você mais gosta. Gatinho, né? Que é o gato. E número 4, escreva o nome de um sentimento, ou seja, aquilo que você sente, que você considera bom e outro que você julga ruim. Então, você vai colocar o nome de um sentimento bom e de um sentimento ruim. Eu dei algum exemplo. O bom, amor, e o ruim, a raiva. A raiva não é legal, né? Então, são exemplos que você pode usar aí na sua apostila. Vamos para o próximo exercício, lá na página 48, número 5. Lembre-se de como são respostas pessoais, de você pausar o vídeo para você estar lendo, tá? E respondendo no seu caderno. Número 5. Reescreva as frases acrescentando um adjetivo ao substantivo destacado. Então, esse exercício, ele já me deu o substantivo. Eu só preciso colocar um adjetivo a mais. Então, eu não vou trocar, eu vou acrescentar. Olha aqui o exercício. Acrescentar é mais. Eu vou colocar mais alguma coisa. Lembrando que eu preciso seguir as regras do feminino e masculino. Se o meu substantivo é masculino, eu continuo com o adjetivo no masculino. Se o meu substantivo é feminino, eu continuo com o meu adjetivo no feminino. Por exemplo, letra A. O Minotauro era um monstro. O Minotauro era um monstro mau. Mau com U, porque é o contrário de bom. Então, o Minotauro não é um monstro bom. Ele é um monstro mau. Então, você mal acompanha monstro. Letra B. Em Creta foi construído um labirinto enorme. Enorme é o adjetivo de labirinto. Então, eu estou acrescentando, não estou trocando, nem substituindo por nada, tá? Letra C. Tia Anastácia preparava bolinhos deliciosos. Deliciosos é o adjetivo de bolinhos. Conhecemos histórias da mitologia.
Então, vamos acrescentar isso aí. Olha para atenção, presta muita atenção. Olha para essa frase. Nós temos 2 substantivos para colocar aí, ó. Então, conhecemos histórias fantásticas, fantásticas, porque acompanha a palavra histórias, que é feminino, então é um substantivo feminino, da mitologia grega. Então, grega também no feminino, porque acompanha mitologia, que é a mitologia e não o mitologia. Então, são 2 substantivos numa única frase, então temos que ficar muito atentos com isso. Tudo bem? Vamos para a nossa atividade no caderno. Lembre-se de colocar o cabeçalho, Colégio Ângulo para Jaguariúna e Colégio Educar para Mojimirim, Mogi Guaçu, com a data de hoje, 9 de março de 2021. E nós vamos fazer um ditado que a tia Rafa vai corrigir na próxima aula. Esse ditado, na verdade, é pessoal. Então, você vai poder criar aí as suas frases, né? A tia Rafa tem um plastiquinho aqui com algumas palavras de adjetivo e algumas palavras de substantivo. Então, eu vou sortear um substantivo e um adjetivo para você criar a sua frase. Então, vamos lá, ó. Sorteando. As pessoas, os alunos que estão presencial, podem ter frases diferentes, porque como é um sorteio, né? Nós vamos fazer junto em sala de aula. Então, para você que está online, vai ser frases diferentes na combinação, porque vai fazer um sorteio com eles também. Ó, o primeiro papelzinho. Nós temos um substantivo aqui, ó. Bicicleta. Então, ó, opa, bicicleta é um substantivo. Vamos ver qual é o adjetivo? Vamos lá, sorteando um adjetivo. Bicicleta grande. Então, você vai criar uma frase. Opa, tá dando um erro aqui para a tia Rafa. Você vai criar uma frase com a palavra, com o substantivo bicicleta e com o adjetivo grande. Bicicleta grande. Então, cria sua frase aí com bicicleta grande. Vamos para a segunda frase. Próximo substantivo. Coloca aí, ó, marca no caderno, substantivo, o substantivo bicicleta, adjetivo grande, pausa o vídeo, crie sua frase e vamos para a segunda frase. Aqui nós temos olhos. Olhos. Substantivo olhos. Vamos ver qual é o adjetivo para o substantivo olhos. Vamos sortear. Coloridos. Então, você vai criar uma frase com o substantivo olhos e com o adjetivo coloridos. Olhos coloridos. Muito bem. Vamos para a terceira frase que você vai criar. O substantivo. Vamos ver. Patins. Patins. Vamos ver qual é o adjetivo para patins. Patins. Legais. Aqui tá legal, mas você vai usar no plural. Legais. Então, ó, patins legais. Patins legais. Aqui tá no singular, você usa no plural, tá? Então, sorteio. Vamos lá. Qual é a quarta frase? A quarta frase, você vai usar o substantivo livro. Livro, ó, livro. Vamos ver qual é o adjetivo. Livro
vermelho. Livro vermelho. Então, crie uma frase com o substantivo livro e o adjetivo vermelho. Muito bem. Então, agora nós vamos para a última frase. A frase com o substantivo meninos. Meninos. Vamos ver qual é o outro. Bonito. No caso, meninos é plural. Então, eu tenho que usar bonitos também no plural, tá bom? Meninos bonitos. Crie sua frase, suas 5 frases. Volta o vídeo, pausa para você criar a sua frase. Use a sua criatividade e lembre-se que você tem que usar essas combinações dos substantivos com os adjetivos que você aprendeu na aula de hoje. Muito legal, né, gente? É muito importante. Nós vamos usar sempre, 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 sempre adjetivos e substantivos na língua portuguesa. Por isso é muito importante a memorização dessa atividade, tá? Então, parabéns aí. Vamos pausando o vídeo para fazer as atividades no caderno com muito capricho. Coloque uma frase em cada linha para não ficar desorganizado o seu caderno. E vamos ao nosso para casa. E o para casa de hoje é lá na página 53 e 54 da apostila. Você vai fazer o exercício 5 e o exercício 6. Não façam os outros ainda, tá bom? O exercício 5 diz o seguinte: leia o poema. De grão em grão, o pato encheu o papo, e de papo cheio foi nadar o dia inteiro no rio dos jacarés banguelos. De grão em grão, o pato encheu o papo, e de papo cheio foi nadar o dia inteiro no rio dos jacarés banguelos. E agora você vai responder no seu caderno também. Coloca o cabeçalho, né? Você já colocou para fazer a atividade do ditado, não precisa. Para criar as suas frases lá com substantivo e adjetivo. Responda sempre no caderno, não responde na apostila, tá bom? Só se a apostila tirar linhas ou pedir, caso contrário, tem que ser no caderno. Letra A. Em seu caderno, copie os substantivos encontrados no texto. Então, você vai pôr página 53, número 5, letra A, e responder, colocar o substantivo desse poema. E letra B. Agora, encontre os substantivos que são seguidos por adjetivos. Anote-os. Então, você vai colocar os substantivos na letra A e na letra B você vai colocar os substantivos com os adjetivos que apresenta no nosso poema e também no caderno. Pular uma linha para a gente fazer o exercício 6. Na página 54, número 6. Reescreva as frases acrescentando a cada substantivo destacado o adjetivo indicado. Então, você vai colocar um adjetivo para as frases. Lembrando que o substantivo ele deixou em negrito, que é esse preto mais escuro, tá? Então, copie a frase inteira e acrescente isso daí. Então, vamos lá. Letra A. Na vitrine havia saias. Ele pede um adjetivo de cor. Então, você pode pôr saias coloridas, branca, vermelha, rosa, azul, a cor que você quiser. Então, um adjetivo para cor. Letra B. Ganhei um livro. Ele pede para você colocar um adjetivo que representa tamanho, grande, pequeno. Letra C. Percorremos o caminho até a escola, indicando comprimento. Então, percorremos o caminho longo ou curto ou próximo à escola, né? Letra D. Nas fotos aparecem moças para indicar aparência, né? Moças feias, bonitas, elegantes, altas, bem vestidas, mal vestidas. Aí você usa a sua criatividade para complementar. Faça tudo no caderno com capricho, prepare para a correção do dia seguinte, tá bom?
Dúvidas, volte a assistir o vídeo, que é importante esse conteúdo de substantivo e adjetivo. Certo, turminha? Nos encontramos na próxima aula. Então, um beijo a todos vocês, bons estudos e faça tudo com muita dedicação, certo? Beijo, tchau, tchau, até a próxima.